Então, nós estamos aqui começando um novo ano, né? E dessa vez a gente vem conversar sobre a vivência da espiritualidade, da percepção intelectual ou do conhecimento intelectual à percepção da espiritualidade. Talvez esse tema seja um dos mais difíceis de todos. Como que a gente sai da nossa cabecinha dura e chega na percepção divina, dessa divindade que mora dentro de nós? Acho que todos nós, de uma maneira ou de outra, estamos tentando isso. Então, não existe uma resposta pronta, mas existem reflexões que podem nos ajudar nessa jornada. Eu vou me basear especialmente nos escritos de Helena Blavatsky e numas cartas que alguns grandes seres escreveram e que nós temos o privilégio de poder estudar. Não vou entrar em muitos detalhes sobre essas cartas, eu vou colocar assim como referência da pesquisa que eu fiz nesse tema, como sair do conhecimento intelectual e chegar na percepção espiritual. Na verdade, essa palestra eu dei na Índia e o tema foi dado por eles. E o tema era o que leva à percepção espiritual. Então, vamos tentar ver o que leva. Nessas cartas, que de uma certa forma, guardadas as devidas proporções, você poderia dizer que existe um paralelo entre as cartas de Paulo aos Coríntios, Paulo aos de Tessalonique, né, aos Tessalonicenses, etc. Existem pessoas muito evoluídas que, às vezes, escrevem cartas e essas cartas acabam ficando como uma referência. Eu vou citar alguns personagens históricos, mas esses personagens, eles não têm importância dentro do tema que eu vou tratar. São apenas exemplos de pessoas que viviam essas dificuldades que, de uma certa forma, nós todos vivemos na nossa busca espiritual. Então, essas cartas, elas apresentam muitas dicas. Então, a gente supõe que esses grandes seres, eles querem nos ajudar, que nós passemos além da superfície e que nós cheguemos realmente à percepção espiritual. Havia um personagem lá no século XIX chamado Hume e é dito sobre ele que a maneira com que ele lidava com as situações do mundo nunca o levariam além de considerações teóricas. Ou seja, a maneira que nós lidamos com a vida nos mantém presos só na concepção intelectual. Mas pode haver uma maneira de viver que nos leva a uma percepção maior das realidades da vida. Existe uma fórmula muito bem conhecida, chamada estudo, meditação e serviço, como o tripé da vida espiritual. Eu acrescentaria também alguns itens da Kriya Yoga, a yoga preliminar apresentado nos Yoga Sutras de Patanjali, que fala
de Tapas, Svadhyaya e Ishvara Pranidhana. Esses nomes são sânscritos e às vezes um pouco difíceis de compreender, e nós vamos procurar contextualizá-los nessa relação do estudo, da meditação e do serviço. Tapas, que é uma palavra que em português fica até meio esquisita, né? Parece tapas, né? Não, mas não é. É sânscrito e quer dizer austeridade. Essa palavra austeridade também é uma palavra muito pouco conhecida. É um autocontrole, é uma purificação que permite que nós não sejamos levados por impulsos. Svadhyaya quer dizer autoestudo, quer dizer percepção de si mesmo, como dizia o oráculo de Delfos: homem, conhece a ti mesmo e conhecerás o mundo. É esse autoestudo que nos dá a percepção do que nós somos e também do mundo que nós vivemos. E Ishvara Pranidhana quer dizer entrega a Deus. Essa entrega tem relação com muita coisa, tem relação com fé e tem relação com o próprio serviço, como nós vamos tratar de demonstrar. Então, basicamente, a ideia geral é que quando nós vivemos de uma certa forma, nós podemos acessar o que há de mais divino em nós. Mas se nós não vivermos de certa forma, ou seja, se nós deixarmos nos levar pelos nossos preconceitos, pelos nossos vícios, por antagonismos, falta de fraternidade, raiva, aversão, todas essas coisas, nós vamos ficar presos na concepção meramente intelectual. Então vamos ao primeiro ponto. O primeiro ponto é o estudo. O estudo é de extrema importância. O estudo alarga os nossos horizontes, aumenta a nossa compreensão, amplia o panorama que temos da vida. E é interessante que nessas cartas que eu falava, esses grandes seres nos mostram que os próprios cientistas, para admitir algo como um fato, precisam estar familiarizados com ele. Porque senão, aquilo que é um fato na natureza é concebido como uma mera suposição. Como nós adquirimos essa familiaridade? Através do estudo profundo. Nós não podemos deixar de perceber que nós, os 7 bilhões de seres humanos que estamos na Terra hoje, somos muito influenciados pela mentalidade coletiva do nosso tempo. Como estar além do seu tempo? Como estar, uma palavra francesa que eles chamam de avant-garde, que é uma pessoa que tem uma capacidade de enxergar, não se limitando tanto pelos preconceitos da sua época. Para isso, é preciso estudo, é preciso familiaridade com a literatura espiritual, de uma maneira geral, digo, os livros sagrados, a Bíblia, o Bhagavad Gita, Vivekachudamani, a Cabala. Existem N fontes de literatura tradicional que fazem parte desse arcabouço de estudo
da sabedoria antiga, os Yoga Sutras de Patanjali e muitos outros, especialmente ligados à Índia, ao budismo, mas também ao cristianismo, ao judaísmo e ao islamismo, existem muitas fontes tradicionais que podem ser estudadas. O que acontece se nós não temos uma visão mais profunda das potencialidades do ser humano e da natureza? Por exemplo, um livro sobre a vida do Conde Saint-Germain. É um livro histórico, um livro que mostra detalhadamente nos diários de nobres das cortes europeias as façanhas do Conde Saint-Germain, como ele era capaz de realizar coisas que eram consideradas impossíveis naquele momento. Aquelas coisas eram tidas como mágicas ou diabólicas. Por que eram tidas como mágicas ou diabólicas? Porque não havia uma concepção das potencialidades latentes na natureza e no ser humano. Então, o estudo, ele vai nos dar esse beabá da vida. Por quê? Porque esses grandes seres, como que eles vão nos ensinar algo se nós não sabemos nem o ABC da vida? É importante que nós tenhamos esse horizonte alargado. E essas cartas nos dizem que o estudo, o progresso que fazemos no estudo do conhecimento antigo, vejam, o progresso que fazemos no estudo do conhecimento antigo nos leva a uma conexão com uma cadeia energética chamada passado, presente e futuro. E dessa forma, nós podemos nos habilitar a escolher melhor. Vamos tentar dissecar um pouco o que seria essa cadeia energética chamada passado, presente e futuro. Vejam, o que nós somos hoje é fruto dos nossos pensamentos e das nossas ações no passado. Nós moldamos a nós mesmos. Para aqueles que veem como lógica a perspectiva da reencarnação, e esse certamente é o meu caso, em outras vidas também, além dessa, nós plasmamos o nosso ser. E muitas das coisas que nós somos agora, não damos conta de mudar assim rapidinho. Por quê? Porque tem toda uma estrutura montada. Mas o que a gente faz com essa estrutura? Como que nós lidamos com ela? Podemos dar um exemplo de um carro, um Volkswagen, ou uma Toyota, ou uma Mitsubishi, ou um Fiat. Tem características diferentes, tem estruturas diferentes. Mas quem está dentro dirigindo esse veículo? Você, cuidando bem, você pode preservar um Fiat e arrebentar com uma Mitsubishi, não é? Então não depende só do veículo, depende do uso que nós, como seres divinos, estamos fazendo dessa personalidade que foi plasmada no passado. E as escolhas que fazemos, será que
fazemos escolhas inteligentes? Ou será que, através das nossas escolhas, nós podemos nos meter em pântanos difíceis de sair? A conexão de passado, presente e futuro é isso. É você perceber o que foi plasmado, formando o seu presente, e perceber que as suas escolhas hoje estão plasmando o seu futuro, para o bem e para o mal. Então, dessa forma, olha, e eles dizem, o progresso que nós fazemos no estudo do conhecimento arcano nos leva a essa percepção. E essa percepção pode eventualmente evitar desastres. Porque com sabedoria, com compreensão, você pode escolher melhor e se envolver em caminhos que não são tão sofridos, em caminhos que não estão gerando karma e gerando confusão para você e para outros ao seu redor. Então, vejam, a frase que está lá é assim: acelerar as nossas percepções de forma que nós possamos claramente captar não somente todas as coisas relativas à matéria, mas também ao espírito. Vou repetir. Acelerar as nossas percepções de forma que nós possamos claramente captar não apenas todas as coisas relativas à matéria, mas também em relação às coisas espirituais. Isso é o que faz o estudo da ciência. Não, o progresso que fazemos no estudo da ciência oculta, da ciência antiga. Obviamente, no momento em que essas cartas foram escritas, não havia uma vasta literatura que nós chamamos de literatura teosófica, mas haviam as literaturas das religiões tradicionais. E a produção da literatura teosófica é parte dessa missão de esclarecimento. Esclarecimento de nós mesmos, esclarecimento do mundo em relação às profundas verdades da vida humana. É muito interessante que a nossa fundadora, a senhora Helena Blavatsky, ela escreveu um artigo, especificamente no dia 15 de julho de 1875, ou seja, poucos meses antes da fundação da Sociedade Teosófica, que ela considerou o seu primeiro tiro oculto. Ou seja, a primeira coisa realmente oculta que ela tinha escrito e que estava sendo publicado. Esse artigo se chama Iraf. Vou contar para vocês rapidamente do que se trata. Havia um maçom, Rosa Cruz, que escreveu sob o pseudônimo de Iraf sobre as ciências ocultas. Só que ele chamou tudo de Rosa Cruz. E Blavatsky vai e comenta
esse artigo, mostrando que, assim, é como você dizer que todo cristão é batista. Não, os batistas são cristãos, mas existem outras correntes dentro do cristianismo que não são só os batistas. Assim como na ciência oculta, a maçonaria, a Rosa Cruz são um ramo, mas existem vários outros ramos. E nesse artigo, ela diz o seguinte: a leitura somente de livros ampla, o que seja, ou seja, tão ampla quanto possa, sempre se proverá insuficiente para a mente analítica, a não ser que seja apoiada pela experiência pessoal e pela prática. Ou seja, a gente pode estudar o que for, a gente pode conhecer todos os livros de cor, mas se a nossa leitura não for apoiada pela nossa prática diária, pela nossa experiência pessoal, os livros serão sempre insuficientes. Então, por um lado, a leitura amplia os nossos horizontes, por outro lado, nós temos que nos misturar com aquilo que nós estamos lendo. Nós temos que trazer para a nossa vida diária, para a nossa experiência, para que nós possamos realmente compreender aquilo que é colocado de uma forma genérica, de uma forma impessoal. Isso nos leva exatamente a Svadhyaya, autoestudo. O estudo que envolve o estudo de si mesmo, o estudo que envolve a prática das nossas vidas. Vamos pensar como que seres perfeitos, como o Mestre Jesus, como alguns santos e outros, podem nos ajudar a nos conectar com essa cadeia energética chamada passado, presente e futuro, se nós formos apenas como papagaios, repetindo coisas que não sabemos. Evidentemente que nós temos que nos misturar com aquilo que estamos estudando. Evidentemente que nós temos que tentar colocar em prática e ver os efeitos, os resultados. Muitas vezes nós estamos lendo uma coisa, temos uma percepção, puxa, é isso. Aí nós vamos ver no livro, a palavra que está lá usada é um sinônimo. Mas aquele sinônimo não fazia muito sentido enquanto não dá o clique, enquanto a gente não percebe na nossa observação ligada à nossa vida diária. Então, isso implica que o progresso que nós fazemos com o estudo da ciência oculta vai levar a uma transformação pessoal. Então, o autoestudo, ele tem a ver com a percepção das coisas que nós temos que ir mudando em nós mesmos. E isso nos leva a tapas, a austeridade. Por quê? Porque se existem atitudes nossas que são obstáculos ao caminho espiritual, elas precisam sair do meio do caminho. Enquanto nós não tivermos uma percepção delas, através do estudo e do autoestudo, primeiro nós não vamos tentar mudar. E depois, se nós não quisermos mudar, vamos ficar encalhados. Não é? Então, essa austeridade
é um empoderamento pessoal. Ter a capacidade de se colocar como nós queremos na vida, abrindo espaço para que a natureza divina em nós possa nos inspirar e não deixando apenas que os nossos preconceitos e os nossos obstáculos nos mantenham presos no caminho. Também é dito que enquanto nós não aprendermos as lições do dia, não aprenderemos novas lições. Novas posições só serão conquistadas quando aquelas que já foram ensinadas forem aprendidas. Porque nós precisamos ser a transformação que nós queremos ver no mundo. Nós precisamos dar exemplo. E o exemplo, ele só vai acontecer se nós efetivamente aplicarmos nas nossas vidas aquilo que o autoestudo está nos demonstrando. Então, dessa maneira, com o estudo, o autoestudo, a purificação, a austeridade, nós vamos criando as condições apropriadas para que a percepção espiritual possa acontecer. Existe uma palavra em inglês que é muito característica, que é o insight, que é como um flash, é como um relâmpago que de repente ilumina a nossa mente. A luz de Budi, a luz da intuição, que clareia os nossos horizontes. Mas nós temos que criar as condições apropriadas para que essa luz possa brilhar. Porque, de fato, essa luz sempre esteve e está no nosso coração. Ela só não brilha porque nós ainda não criamos as condições apropriadas. E no momento que a gente cria as condições, a percepção espiritual acontece. Existem muitas referências. Por exemplo, a pessoa que mais recebeu cartas, que era um jornalista chamado Sinnett, ele queria essas percepções espirituais, mas ele não queria mudar hábitos da vida dele. Então, é dito para ele assim: você quer tudo isso e não encontrou até agora motivos suficientes para mudar hábitos que são completamente incompatíveis com esse tipo de comunicação? Quer dizer, temos que cair a ficha. A divindade está dentro de nós. Nós não vamos nos tornar espirituais. Nós vamos abrir a porta do nosso coração, ou a janela do nosso coração, para que aquilo que é realmente espiritual em nós se manifeste aqui e agora. Só que é sutil. E se nós vivermos de uma maneira grosseira, essas percepções não vão acontecer. Aquele exemplo clássico do canto do pássaro e da britadeira quebrando o asfalto. O pássaro continua cantando, mas com o barulho da britadeira você não escuta o pássaro.
Então, se nós tivermos a nossa personalidade como uma britadeira fazendo um barulho danado, como vamos ouvir esse som interior, essa voz divina, aquilo que Blavatsky chama da voz do silêncio, seu último livro, o último livro escrito por ela? Como vamos escutar essa voz do silêncio se não há silêncio nas nossas vidas? Temos que criar as condições adequadas. E eu sinto que isso, de uma certa forma, é um grande risco para todos nós. Por exemplo, aqui nessa sala, nós, pessoas interessadas no conhecimento teosófico, nós queremos um mundo melhor, nós somos pessoas idealistas, nós queremos ser felizes, mas muitas vezes não mudamos certas coisinhas que estão no meio do caminho. Então, cada um tem que olhar para o tribunal da sua própria consciência e ver a coerência da sua vida com o caminho espiritual, de forma a criar essas condições para que a percepção espiritual aconteça. Então, se nós não mudamos, nada muda. Então, svadhyaya, ou autoestudo, sem tapas, sem austeridade, não vai ser eficiente. Também, se as nossas práticas forem meramente rotineiras, como seguindo só fórmulas prontas, sem um processo de busca inteligente, talvez também não venhamos resultados. Krishnamurti tem um livrinho chamado Rumo ao Discipulado ou Rumo ao Conhecimento Espiritual, foi publicado recentemente, e nesse livrinho ele fala de uma maneira muito interessante, que ele diz que nesse processo nós temos que tirar a nossa jaqueta e nos jogar. Não é apenas repetir fórmulas prontas. Blavatsky sugere que cada 10 minutos de leitura nós façamos 2 horas de meditação. O processo precisa ser assimilado. Então, também tem uma outra personagem chamada Laura Holloway, que as cartas que essa personagem recebeu, elas têm um profundo significado para nós, porque elas mostram o estudo e a meditação juntos. E alguns dos conselhos que ela recebe são perfeitamente adequados para nós. Quem era Laura Holloway? Laura Holloway era uma americana, viúva, ela tinha um certo dom de clarividência, assim, internamente bem egoísta. Mas a gente pensa, né? Quem não é, né? Pois é. Ela se achava pura, se achava santa, se achava inteligente, mas duvidava dos outros sempre. Então, ela tinha sempre suspeita acerca dos outros. Mas foi uma pessoa que se dedicou muito. Ela saiu dos Estados Unidos, quando ela leu o livro do Sinnett, ela saiu dos Estados Unidos, foi para a Inglaterra, encontrar Blavatsky, encontrar o Sinnett e outros personagens da história teosófica. E é dito que ela, em 2 meses, fez mais
do que os melhores membros em 5 anos. Então, essa capacidade de ação dela, essa efetividade de ação dela, fez com que ela merecesse receber alguns conselhos. E nessas cartas que ela recebeu, ela é tratada como pobre criança, como filha, como alguém que está começando o caminho. E é dito que as faculdades espirituais demandam instrução e disciplina, porque o intelecto, ele se embebe mais do mal do que do bem. Através do intelecto, nós nos tornamos cada vez mais egoístas. E conforme vamos nos desenvolvendo, aí ficamos vaidosos, aí toda uma gama de defeitos vai passando junto. Por isso, é preciso muita instrução e disciplina para que nós não deixemos a nossa mente se contaminar por esses processos de vaidade, de achar que só nós fazemos direito e coisas desse tipo, não é? Ela, que é chamada aqui de criança, de filha, pobre criança, é dito que se ela obtivesse autocontrole sobre a sua sensibilidade exagerada, ela podia se tornar o maior pilar da sociedade teosófica da época. Ela que trabalhou um pouco, fez um monte de besteira, era uma pessoa egoísta. Se ela dominasse, não era só isso, se ela dominasse os seus caprichos, que um dia ela ia para frente, depois ela voltava para trás, se ela dominasse os seus caprichos e a sua sensibilidade excessiva, ela podia se tornar o maior pilar da sociedade teosófica na época. Vejam em que isso se aplica a nós. Muitas vezes nós temos defeitinhos que nos atrapalham profundamente nas nossas boas intenções. Nas nossas boas intenções de criar um mundo fraterno, de criar um mundo de igualdade, de solidariedade, um mundo de justiça social, um mundo melhor para todos. Vamos manter nossos defeitinhos? Ou vamos superá-los? Dever de casa de cada um. Cada um sabe onde lhe aperta o sapato. Cada um sabe qual é a sua tarefa. Mas efetivamente nós estamos no meio do caminho entre pessoas que já não se satisfazem apenas com conhecimento intelectual, mas ainda não estamos plenamente aptos para a percepção espiritual. Ainda não criamos todas as condições necessárias para que a divindade em nós brilhe, se manifeste e nos guie em nossos caminhos. Aí é dito também para essa Laura Holloway: a mente pode trabalhar com uma rapidez elétrica num estado de alto excitamento, mas Budi nunca. A calma mental é fundamental
desenvolver um estado de tranquilidade para que a vida interna em nós possa se manifestar. Ele diz também, você não pode obter poder psíquico enquanto as causas da sua fragilidade psíquica não forem removidas. Ou seja, dever de casa. Nós temos que ter um estado, ou temos que ter, claro, temos que ter. Devemos rumar, ou nos dirigir a um estado mental claro, equilibrado, contemplativo, de forma que nós possamos receber as impressões externas e transmitir as nossas próprias percepções. Também, nessas cartas, é perguntado para ela como que ela distingue o real do irreal. E a resposta, só através do autodiscernimento, só através do autodesenvolvimento. E nós podemos perguntar, como se dá esse autodesenvolvimento? Através do pensamento profundo, através de uma visão ampla da vida com seus desafios. Por exemplo, se nós vemos um foguinho numa pequena floresta, quando nós vemos o foguinho desse tamanho, a gente apaga com a mão ou com o pé. Se nós deixarmos aquele foguinho se alastrar, talvez precise de helicópteros e de muitos caminhões de bombeiro para apagar o fogo na floresta. Então, esse tipo de percepção aguda, de pensamento profundo, faz com que a gente possa evitar futuros desastres. O que é dito para ela? Esse tipo de autodesenvolvimento você pode conseguir através de aplicar certas horas fixas durante o dia, sozinha, em autocontemplação, em escrever, em ler, em purificar os seus motivos, em estudar e corrigir as suas faltas, planejar o seu trabalho na vida externa. Essas horas deviam ser reservadas como algo sagrado para esse propósito. Pouco a pouco, a sua visão vai clarear. Você vai perceber que as nuvens passam, as suas faculdades interiores se fortalecem, a sua atração por esses grandes seres, ganha força e a certeza toma o lugar das dúvidas. Essa é a definição de meditação. Meditação que envolve pensamento profundo, que envolve o planejamento do nosso trabalho na vida externa, que envolve a correção das nossas faltas. Vejam, é o estudo, o autoestudo, a austeridade e o serviço. Quando nós nos dedicamos a servir o outro, nós esquecemos de nós mesmos. Nós saímos do nosso próprio umbigo, de pensar que a única coisa que importa são as nossas prioridades, os nossos conceitos, os nossos problemas. E nós temos condição de perceber o problema do outro e perceber o quanto podemos dar uma mão. Então,
entrega a Deus. O que entrega a Deus tem a ver com serviço? No caso aqui dessas cartas, Sinet, que era um jornalista, ao receber esse material valiosíssimo, ele tinha o dever sagrado de instruir o público, de prepará-lo para futuras possibilidades, abrindo gradualmente os seus olhos para a verdade. E nós? O que nós podemos fazer para iluminar um pouco a escuridão do mundo? É dito que aquela correspondência foi estabelecida para o bem dos muitos. O serviço é essa atitude de você ver o que é necessário à sua volta e ser um benfeitor da humanidade, ser uma pessoa que está efetivamente atuando para ajudar no que for possível. Aquela história do passarinho trazendo uma gotinha no incêndio. Aí o outro passarinho pergunta, mas você acha que você vai dar conta? Ele diz, eu estou fazendo a minha parte. Se cada passarinho que formos nós trouxermos a nossa gotinha no incêndio, nós podemos mudar radicalmente as condições do mundo. Mas cada um de nós tem que perceber essa necessidade e fazer a sua parte. Também tem uma passagem que diz assim, olhe à sua volta, veja os 3 venenos, a raiva, a ambição, a ilusão, as 5 obscuridades, a inveja, a paixão, o vacilo, a preguiça, a descrença, sempre impedindo-nos de ver a verdade. Essas características são tão comuns nos nossos dias, não é? E aí aqui diz que enquanto a eloquência das nossas palavras sai da mente e não do coração, essas coisas dificilmente vão ser superadas. O coração físico que bate, não, a compaixão, o altruísmo. Então, é dito, posso me aproximar de você, mas você deve me atrair através de uma força mais potente, vencendo a tendência dispersiva. A vida divina está aqui. Mas nós olhamos para todo lado e não percebemos essa vida divina que está aqui. Para que possamos ter realmente essas percepções espirituais, temos que alargar nossos horizontes através do estudo, progredir com o estudo e o autoestudo, que vai nos mostrar o que precisamos mudar, e sair da autopreocupação. A autopreocupação que nos mantém num estado egoísta. Então, essa fórmula é extremamente importante
que a percepção, para criarmos as condições adequadas para que a percepção espiritual possa acontecer. Então, nós temos que pensar com o coração e sentir com a mente. O que quer dizer? Ter a capacidade de raciocinar, não apenas pensando no nosso próprio bem, e ter a capacidade de sentir a dor do outro. Então, a voz do silêncio, no aforismo 307, diz assim: pode haver felicidade quando todo o resto deve sofrer? Você quer ser salvo e ouvir todo mundo chorar? Mantenha-se altruísta até o interminável fim. Eu termino essa minha apresentação com uma passagem da Madre Teresa de Calcutá. Então diz que tinha um homem rico do lado da Madre Teresa, vendo o trabalho que ela desenvolvia com os leprosos. E aí, um momento, ele não se conteve e disse assim: eu não faria isso que a senhora faz por dinheiro nenhum no mundo. E ela disse: eu também não. Porque ela não estava fazendo por dinheiro. Era a maneira dela de se entregar a Deus. Era a maneira dela de praticar o serviço. Então, nós podemos mostrar aos nossos semelhantes que, através do estudo, da meditação e do serviço, nós podemos realmente superar as nossas dificuldades e sair do conhecimento intelectual para a percepção espiritual. Obrigada.